Nós estamos aqui na Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, com o Dr. Euclides Francisco Salviato, delegado seccional, e ele vai nos falar a respeito dos reflexos da Lei de Abuso de Autoridade, começou a vigorar agora no último dia 3 desse mês, né? Ele vai falar sobre os reflexos em relação ao trabalho da Polícia Judiciária. É isso, doutor? Bom dia, ouvintes da TV Local, bom dia, Edson. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco a respeito dessa nova lei, né, que entrou em vigor agora dia 3 de janeiro, e passar a nossa visão a respeito dessa novidade. Doutor, já existia a Lei de Abuso de Autoridade, e a gente percebe numa análise rápida que pouca coisa mudou. O senhor acredita que essas mudanças vão beneficiar o trabalho da polícia? O que realmente nós vamos esperar da Polícia Judiciária a partir dessa nova lei? Bem, é uma lei, né, que já existia desde 1965, a Lei de Abuso de Autoridade, e essa vem com uma nova cara, com algumas figuras mais destacadas, alguns delitos que ficam mais delineados nessa nova lei. Foram muitos artigos levados à aprovação do Congresso. Teve 9 artigos que foram vetados, né? 7 foram vetados e permaneceram com veto definitivo, e 9 acabaram sendo aceitos. Então, tem 23 figuras novas, mais uma inserida no código do Estatuto da OAB. Eu acredito que a Polícia Civil já vinha trabalhando dentro das normas, dentro daquilo que previa a legislação anterior. Não haverá uma grande mudança de postura, né? Só algumas condutas que precisam ser melhor analisadas e praticadas pelos policiais para evitar que essas condutas venham a ser consideradas como crime, né? A lei ela tem um aspecto muito positivo para a polícia e para os agentes da segurança pública, para os agentes de Estado que são afetados por essa lei, né? Tanto juízes, promotores, procuradores, que é o dolo. Exige um dolo específico, exige a vontade do agente em prejudicar ou se beneficiar. Então, se não houver esse dolo, se não houver essa vontade, nós estamos blindados pela lei. Não é o entendimento jurídico que vai gerar uma conduta criminosa. Se o agente público ele estiver embasado numa lei, no entendimento jurídico, uma jurisprudência, e assim se manifestar e demonstrar esse entendimento, não se pode falar que ele agiu dessa forma. Se ele não agiu por dolo, por vontade de prejudicar ou por vontade de se beneficiar com aquela situação, não há que se falar em dolo. Então, não vejo uma mudança radical para a polícia, que já vinha respeitando os direitos do cidadão, e somente tem acentuados algumas posturas que a gente deve ter um cuidado maior para não incidir, ao menos na dúvida de que praticou esse crime. Era comum a gente, na mídia, divulgar fotos, imagens de prisões, nomes, endereços de ladrões, estupradores, furtadores. Agora, com essa nova lei, nós percebemos que a autoridade policial não vai mais permitir que isso ocorra. Isso não seria prejudicial para a sociedade? Bem, Edson, o que a gente vê é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que havia, sim, às vezes um certo relaxamento com relação a essa preservação. Essa preservação, ela sempre teve que existir. Então, na maioria dos casos, havia uma preocupação em não expor a figura do investigado, né, até que se tivesse uma certeza.
Hoje, isso está muito mais acentuado nessa lei. Não se pode falar em culpa antes de que haja um julgamento definitivo. Então, a lei é específica em dizer que há necessidade de uma condenação judicial e da certeza da culpa para se poder falar em culpa. Então, essa exposição, essa colocação perante a mídia de uma situação que ainda está sendo investigada, ela tem que ser preservada perante a nova lei. O lado bom é que preserva o indivíduo até que haja realmente a certeza dessa culpa. Nós sabemos que muitos casos ocorreram onde a pessoa foi considerada culpada e depois houve uma revisão, acabou chegando a uma certeza de que não era ela. Por outro lado, nós também deixamos de mostrar à sociedade indivíduos que, às vezes, pelo tempo que demora para um julgamento, ele vai poder reiterar a sua conduta sem ser conhecido pela sociedade. O indivíduo pode ser um ladrão e está morando do lado da sua casa. Ele pode ser um estuprador e está no seu bairro, e você não sabe que ele está praticando aquelas condutas. Então, logicamente, tem o lado positivo, tem o lado negativo, depende do ponto de vista, mas o certo é que, perante essa lei, nós temos que agir de acordo com o que ela determina, preservar a figura do investigado até que haja realmente a imputação da culpa pelo judiciário. Doutor, e com relação agora à presença de advogado em todas as audiências onde houver um investigado ou um possível já indiciado? Bem, nós já tínhamos também essa preocupação com relação à presença do advogado, do defensor, de um familiar, quando indicado. Nos casos de prisão em flagrante, sempre foi oferecido ao autuado a presença do advogado ou do seu familiar. Logicamente que isso é uma dificuldade muito grande, principalmente nos casos ocorridos na madrugada. O indivíduo não tem um advogado para indicar. Se ele pedir um advogado, dificilmente nós vamos encontrar algum advogado disponível para que acompanhe esse flagrante. Durante o dia é mais fácil, uma oitiva onde a pessoa exija a presença de um advogado, se manifesta nesse sentido, fica um pouco mais fácil, mas na verdade o que precisaria era realmente existir por parte da Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Ordem dos Advogados, um convênio, uma estipulação de uma relação de advogados disponíveis para que acompanhassem esses atos, quer dizer, algo prévio, porque senão vai atravancar bastante os atos de polícia judiciária e também os atos do judiciário, porque na busca de um advogado vai se perder muito tempo se essa pessoa chegar até uma audiência e não estiver acompanhado. Imagina o tempo que vai levar para se conseguir acionar um advogado, e com isso a demora vai ser muito grande, tanto nos inquéritos policiais como nos processos. Então é uma medida que eu vejo como salutar, apropriada para que a pessoa tenha os seus direitos garantidos e respeitados, mas ela vai trazer muita procrastinação nos feitos. Com relação a essa prática também da liberdade de expressão do advogado, do acompanhamento em audiência, desde que nós instalamos a Central de Polícia Judiciária em Jaú, já houve a preocupação de colocar uma sala disponível aos advogados. Hoje temos uma sala lá, inclusive foi feita uma homenagem a um advogado já falecido aqui de Jaú. Essa sala está ativa lá, à disposição dos advogados. Sempre tivemos um bom relacionamento com a OAB, nunca houve nenhuma censura, nenhuma colocação de dificuldades para que o advogado trabalhasse, e o respeito ao direito do cidadão de se ver acompanhado, porque o interesse da polícia não é condenar ninguém, e sim apurar os fatos, investigar e levar à justiça os elementos para que isso possa ou não ocorrer, essa condenação. Doutor, nós temos um detalhe nessa lei que é favorável
ao trabalho policial, que é a mudança de horário de ingresso para cumprimento de mandado de busca. Isso veio a beneficiar a polícia, não? Sim, são dois aspectos. Um, porque o clima muitas vezes mudou, essa implantação de horários de verão, então às vezes amanhece muito mais cedo, quer dizer, antes das 6 horas da manhã já está claro, e muitas vezes depois das 18 horas até 20, 21 horas ainda está claro. Então o aspecto do dia, ele pelo período do horário, ele não vinha batendo com aquilo que às vezes havia necessidade. O outro aspecto é que às vezes o cidadão, por sair cedo de casa para trabalhar, muitas vezes é trabalhador, ele não era encontrado na casa dele, né? Embora tenha cometido algum delito, é suspeito de algum delito, às vezes ele tinha o trabalho também, né? Mas não era encontrado. E até às 18 horas, às vezes, não tinha retornado. Então, ingressava-se numa residência e o suspeito não se encontrava ali. Então, esse horário veio a facilitar um pouco mais esse trabalho da polícia, alargando um pouquinho aí o horário que temos para poder cumprir esses mandados de busca domiciliar. Doutor, para definir em aspecto geral, o que o senhor diria a respeito da lei? Eu acho que a lei, ela vem trazer benefícios, né? A maior parte dos artigos colocados nos trazem aí vamos dizer, atitudes que muitas vezes deixavam de ser tomadas porque foi se passando, né, com o tempo, o aspecto da lei anterior, muitas atitudes acabavam sendo apuradas só no aspecto do direito administrativo, da punição disciplinar, né, e agora essa lei ela traz condutas que podem ser colocadas como crimes. Então, para todo e qualquer agente público, não falo só da Polícia Civil, é um alerta, né, para que se trabalhe realmente dentro da lei, que é o correto, agir de acordo com a lei. Então, eu acho que ela traz aspectos muito positivos. Traz alguns aspectos que podem dificultar a ação dos agentes públicos, né, procrastinando, às vezes, algum feito, o que a própria lei já proíbe, né, ela já comina pena para que não se demore com inquéritos, investigações, processos judiciais, mas algumas das normas colocadas aí podem trazer essa dificuldade, né, para que os feitos eles possam tramitar mais rápido. Então, é um período de adaptação, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova lei e achar aí as melhores formas de conciliar o trabalho que vinha sendo feito com essas novidades e não deixar que isso atrapalhe o bom andamento das investigações, dos trabalhos, porque a finalidade da lei não é impedir o trabalho dos agentes públicos, né? E sim melhorar a sua qualidade. Então, essa adaptação tem que ser feita e, logicamente, que a Polícia Civil, como já vinha fazendo, vai procurar se adaptar às novas regras e trabalhar para que essa lei realmente venha trazer bons resultados aí para o nosso trabalho.